Bom, então é isso. Estamos começando mais um Café com Palavras Rema. Hoje estamos aqui reunidos para falar de um tema que, com certeza, cabe em todas as casas, cabe em todo lugar, que é o tema liderança que honra a Deus. E liderança em todos os aspectos, não só no aspecto profissional, mas no aspecto familiar, no aspecto pessoal e também espiritual. Então, por isso, nesse momento, é para poder nos fortalecer e nos dar a direção certa para o que nós vamos falar aqui, mas principalmente o que nós vamos ver ao longo desse dia. Vamos fazer a nossa oração de abertura. Pai amado, grandioso, bondoso, venho a Ti através do Teu Filho amado Jesus. Obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado pela possibilidade diária que o Senhor nos dá de buscar a Tua direção. Buscar a Tua direção, sim, para fazer o ajuste necessário na nossa liderança, Pai. Sabemos que liderar não é só apenas mandar. Liderar, principalmente, é escutar, é ouvir, é ter uma visão clara daquilo que precisa ser feito. E muitas vezes, Pai, aquilo que tem que ser feito é compartilhar. Que nós possamos estar com o nosso coração disposto e disponível a aceitar a tua direção, Pai. Porque a tua direção é que vai trazer, sim, a vitória nesse dia. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma oração simples, direta, objetiva e principalmente com tudo aquilo que nós precisamos hoje, que é o foco, é a atenção e o que eu vou falar para vocês. O que eu tenho vivido nesses dias, principalmente quando eu concluo o trabalho aqui que estamos compartilhando com vocês, é algo, eu fico espantado até quantas vezes eu recebo uma informação, eu falo, Deus, obrigado por você, pelo Senhor, né? Pelo Senhor estar usando pessoas. E é isso, pessoal. Deus usa pessoas para que possamos ser não só abençoados, mas que possamos ter uma clareza daquilo que precisa ser ajustado. E quantas pessoas têm nos ajudado? Então, lembre-se do outro. O outro faz parte da nossa vida, sim. Quando Deus falou que nós estaremos aqui nesse mundo para comandar, sim, mas ao mesmo tempo, ele falou que precisamos compartilhar também. E quando fala compartilhar, principalmente Deus usando pessoas. E isso eu tenho vivido, quantas pessoas fazem parte da minha vida e através dessas pessoas que eu estou aqui nesse momento também. Deus sempre esteve ao meu lado, mas ele usou pessoas para que eu pudesse ter uma direção diferente daquela que eu vinha tendo na minha vida. E glória a Deus, estamos aqui e espero estar contribuindo também, que eu possa ser essa outra pessoa também, para poder ajudar vocês. Mas vocês podem ser a outra pessoa de outro, e assim vai. Então, lembre-se do outro. O texto de hoje vai nos mostrar que Deus não se impressiona apenas com posição. Ele honra quem vive com fidelidade, obediência e coração rendido a Ele. Então, vamos agora para o primeiro bloco, liderança que honra a Deus. Esse é o tema. O primeiro bloco, até fazer uma pequena abertura desse primeiro bloco, o texto nos mostra a queda de Saul e nos lembra que posição, oportunidade e aparência não substitui a obediência de Deus. Sim, não substitui. Então vamos lá. Nos capítulos 10 a 12 do primeiro livro de Crônicas, observamos a transição crucial em Israel. A morte do rei Saul e a ascensão de Davi ao trono, Saul, embora ungido por Deus, se afastou da fidelidade e desobedeceu às ordens divinas. Essa narrativa nos ensina que posição e bênçãos não substitui a obediência. Sem fidelidade, até a maior oportunidade pode se perder. Davi, por outro lado, é apresentado como um homem segundo o coração de Deus. Desde cedo, ele demonstra coragem, sabedoria e humildade, preparando-se para assumir a liderança com base na fé e na confiança do Senhor. Esse trecho, para mim, o que é que eles nos mostram, o que é que eles nos ensina? Principalmente que aqui nós vamos falar bastante de fidelidade.
Então, pessoal, sem fidelidade, até uma grande oportunidade pode ser perdida. Saul havia sido ungido, como eu comentei para vocês, como está escrito aqui no texto do apóstolo Edmilson Oliveira. Mas ele, apesar dele ter posição e ter responsabilidade, ele se afastou da vontade do Pai, se afastou da vontade de Deus. O texto deixa claro que liderança sem obediência não se sustenta. E nesse momento, quando eu falo liderança, é liderança em todos os aspectos. Nós que temos liderança em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, na comunidade, em qualquer lugar. Isso nos ensina que não adianta estar em lugar alto se o coração está desalinhado. E o que isso traz para o nosso dia? O que isso pode trazer internamente? Então, por isso que para irmos agora para o nosso quadro que se chama o confronto, e eu coloco uma ponte para esse confronto, muitas vezes o problema começa no pensamento. A pessoa quer crescer e avançar, mas esquece que diante de Deus, primeiro vem a obediência. Sim, primeiro vem a obediência. E vamos para o nosso quadro de confronto. Se nós estamos nessa linha que primeiro vem a obediência, então, pessoal, não podemos ter esse tipo de pensamento que eu chamo de pensamento errado. O mais importante é conquistar a posição. Não. O pensamento certo é o mais importante é permanecer fiel a Deus. Por quê? Se eu trago agora para vocês um exemplo que nos ajuda a fixar o que nós estamos colocando aqui. É como alguém que quer liderar, influenciar, ensinar ou ocupar espaço, mas não trata a própria vida diante de Deus. Quer o lugar, mas não quer o processo. Quer a função, mas não quer a obediência. Pessoal, até grifei aqui, quero o lugar, mas não quero o processo. Tudo que precisa ser construído, tudo que precisa avançar, tudo que precisa dar o resultado, necessita processo. É a lei da semeadura. Não adianta nós querermos algo apressado sem ter o processo. O processo faz parte da nossa vida. E é importante entendermos que tudo mesmo depende de um processo. É que algumas vezes nós, ou às vezes nós, entendemos que esse processo precisa ser rápido. Mas por que ser rápido? E aí, por isso que eu coloco aqui que o pensamento certo é dizer o seguinte: Senhor, antes de qualquer posição, eu quero viver de forma fiel diante do Senhor, diante de Ti. Porque quando nós temos, sim, o alinhamento com o Pai, a fidelidade, e principalmente, pessoal, por isso vou trazer uma pergunta de confronto. Nós temos valorizado mais reconhecimento e espaço ou fidelidade e obediência diante de Deus? Por que essa pergunta é importante? Porque ela vai exatamente numa linha que nós vamos ver agora no bloco 2. O texto vai nos mostrar que Deus prepara e conduz aqueles que escolhem confiar nele. Então vamos para o bloco 2, fazemos a leitura que começa assim: Deus guia seus passos, protege sua trajetória e garante que seu reinado seja fundamentado na justiça e na fidelidade. E aqui estamos nos referindo a Davi. No capítulo 11, Davi finalmente é reconhecido como rei de Israel e reúne guerreiros valentes ao seu redor. Homens dispostos a lutar com coragem e dedicação pelo povo e pelo propósito de Deus. Cada guerreiro é descrito com atenção aos detalhes, mostrando que Deus valoriza não apenas grandes feitos, mas também a fidelidade e a disposição de servir, mesmo nas tarefas mais desafiadoras. Ou seja, nesse bloco, o texto apresenta Davi como alguém que foi sendo preparado por Deus com coragem, sabedoria, humildade e confiança no Senhor. Foi um processo, ou é um processo. Por isso que eu quis fazer essa citação do tudo na nossa vida tem a necessidade de ter um processo. Pessoal, aquilo que não tem processo não se sustenta. Isso é fato. Por isso que esse trecho nos ensina o quê?
Aqui a palavra nos ensina que Deus prepara antes de estabelecer. Eu vou falar, claro, por mim, eu gosto, não é que eu gosto, é que fica mais simples para mim quando eu cito alguns exemplos que acontecem, ou que aconteceu na minha vida. O fato que eu tenho comentado com vocês das lutas, dos desafios, em algumas circunstâncias, eu, claro, não olhava da forma como eu estou olhando agora. Mas hoje, refletindo em todas as situações de lutas, desafios que passei e que passo, é porque algo precisa ser ajustado, algo precisa ser moldado, algo precisa ter o processo. Davi não apareceu pronto. Deus foi moldando seu caráter. Por isso, algumas vezes também, em tomadas de decisões, nós queremos sempre chegar no ápice, sempre chegar na perfeição. Perfeição não existe entre nós. O único perfeito foi Jesus. Só que quando a gente faz essa leitura, que Deus vai moldando o seu caráter, isso é importante porque a sua fé e sua coragem ao longo do caminho. Porque quando nós confiamos no Pai, nós sabemos que sim, ao longo do caminho nós vamos nos ajustando, nos moldando. Mas é importante entender que esse fato é um processo. Isso nos mostra que realmente o processo faz parte da preparação. Não tem como. O processo faz parte da preparação. E algumas vezes o processo é fazer alguns ajustes que para nós traz dor, traz ressentimento, traz frustração. Mas quando nós entendemos que isso é uma forma de Deus nos mostrar que precisamos fazer esse ajuste, é glorificar Ele, que Ele está dando essa oportunidade para nós. E aí, pessoal, tem uma linha que eu também tenho usado muito. Eu sempre coloquei que em relação à parte financeira, sempre coloquei não, tenho colocado que a busca da liberdade financeira, ela acontece primeiramente dentro. Ou seja, a prosperidade acontece primeiramente por dentro de nós, para depois ela se tornar externa. Então, Deus trabalha por dentro. Então, antes de colocar alguém em um lugar, Deus trabalha por dentro. Sim. E o que nós podemos ter de pensamento nessa situação? Ou seja, em nosso pensamento, às vezes queremos o resultado, mas Deus está trabalhando primeiro o coração. Dessa forma, como confrontaríamos? Por exemplo, uma pergunta: tenho respeitado o processo de Deus ou tenho pressa de chegar onde ainda não fui preparado para estar? É, eu, quando eu fiz essa pergunta, eu me deparei, em algumas situações, é claro, olhando mais o que eu tenho vivido hoje dentro da empresa, mas também o que eu tenho vivido da forma espiritual, no meu ministério, dentro de casa. Então, você percebe que essa pergunta ela é abrangente. Por quê? Em toda situação existe a necessidade do processo. Então, quando eu fiz essa pergunta para mim, eu agradeci mais uma vez ao Pai essa possibilidade de eu me confrontar e entender exatamente o que é que eu estou fazendo. Porque o pensamento errado, nesse caso, é eu preciso chegar logo. Tem um amigo que falou uma vez para mim, Sandro, não tire o atraso no trânsito. Porque algumas vezes a gente quer chegar em um determinado lugar, só que a gente não acorda mais cedo. E por que nós não acordamos mais cedo? É porque o processo não estava pronto ou não está pronto ainda. Então, o fato de eu preciso chegar lá, na minha visão, é um pensamento errado. Segundo, se nós temos esse pensamento errado, qual seria o pensamento certo? Deus sabe nos preparar no tempo certo. Isso é algo que eu sei que é dolorido, porque nós, seres humanos, queremos sempre para ontem. E quando não vem ontem, não vem hoje, não vem amanhã, nós nos deparamos com a situação que Deus nos abandonou, Deus me abandonou, o que é que eu fiz de errado? Então, eu trouxe um exemplo que acredito que vai deixar com mais clareza isso que eu estou compartilhando com vocês. É como alguém que quer ver tudo resolvido rápido, quer portas abertas logo e quer respostas imediatas. Mas Deus ainda está tratando postura, caráter, fé e dependência. Eu sei, pessoal, que é difícil nós aceitarmos esse momento que nós queremos as respostas imediatas,
mas Deus ainda está tratando. Porém, se nós confiarmos nele, principalmente olhando o que ele já nos mostrou, o que ele já nos deu de vitória, porque ao longo da nossa vida, até esse momento, nós já tivemos situações de lutas, desafios, mas estamos aqui. Por isso que nós falamos que a vitória do Pai não é que ela demora, ela é no tempo certo, porque nós já tivemos, sim, exemplos claros disso. Todos nós, sem exceção. Se você analisar quantas vitórias você já teve, e essa vitória foi o agir do Pai, o agir de Deus. Então, o pensamento certo, na minha opinião, seria: Senhor, ajuda-me a confiar no teu preparo e no teu tempo. Nós temos que colocar, eu tenho colocado isso com muita insistência para mim, para que a minha mente e meu coração entenda que sim, eu estou num momento de processo. Eu estou num momento exatamente que Deus está me moldando, está me fazendo melhorar dia após dia, porque é uma melhoria contínua mesmo. Nós temos que buscar todos os dias melhorar, mas a perfeição não vai chegar. Mesmo que a perfeição não chegue, eu quero melhorar todos os dias. Por isso que eu coloco para vocês que no bloco 3 isso vai muito em linha, o texto nos mostra guerreiros e homens que se uniram a Davi com coragem, fidelidade e disposição. O que isso revela? Revela que Deus valoriza também quem serve com entrega. Então vamos lá. O terceiro bloco fala o seguinte: o capítulo 12 do primeiro livro de Crônicas enfatiza o apoio que Davi recebe de todas as tribos de Israel, mostrando que o sucesso espiritual e político depende da união do povo em torno da vontade de Deus. Quando líderes e liderados permanecem centrados em Deus, os planos humanos se alinham à providência divina. E o que esse trecho nos mostra? Primeiro, esse trecho nos mostra que Deus valoriza não apenas grandes feitos, mas também fidelidade e disposição de servir. Se nós estamos colocando fidelidade e disposição de servir, pessoal, nem tudo se resume à figura principal. E nesse bloco, nós falamos que nem tudo se resumia à figura do Davi. Há pessoas que fortalecem, apoiam, se unem e cumprem seu papel com coragem. Mais uma vez, vamos valorizar o outro. Eu estou aqui, não custa nada lembrar, com a graça de Deus, agradeço a Deus, mas Deus usou e usa pessoas para que eu esteja aqui junto com vocês. Então, é valorizar o outro. Olhe ao seu redor, quantas pessoas têm lhe ajudado e valorize eles. E se da mesma forma você foi, vamos dizer assim, abençoado com a presença dessa pessoa, abençoe outras pessoas. Por isso que eu tenho também incentivado a vocês a compartilhar esse material. Se esse material está sendo benéfico, está sendo importante para você, compartilhe com outras pessoas. Porque da mesma forma que você recebeu, você também pode estar doando essa bênção que todos nós estamos recebendo, pelo menos a minha opinião, logo no amanhecer. Então, nem tudo se resume à figura principal. Há pessoas realmente que fortalecem, apoiam, se unem e cumprem seu papel com coragem. Isso nos ensina que servir com sinceridade também honra a Deus. Sim, servir com sinceridade também honra a Deus. Ter coração disposto, fiel e comprometido com aquilo que Deus nos confiou nos dá a seguinte linha: qual seria nossas atitudes confrontadas? Perguntando, e mais uma vez eu entro numa linha de confronto. O que seria, na minha opinião, uma atitude errada? Querer destaque, mas não ter disposição para servir. Uma linha certa, uma atitude certa é servir com fidelidade, mesmo quando a tarefa parece simples. Aí eu vou abrir um parênteses aqui e fazer um comentário que já aconteceu comigo, no sentido de efetivar uma tarefa, e eu tenho pessoas que também me mostram dessa forma, que muitas vezes o simples não é valorizado. Ah, mas isso aqui, só isso mesmo que eu tenho para fazer? Pessoal, tudo Deus vê. E quando Deus entrega algo para você, seja grato.
Então, muitas vezes, o servir em coisas simples é aquilo que honra ao Pai. E eu dei um exemplo já algumas vezes, até quando eu cheguei na igreja evangélica das Nações, e aqui, é claro, estou fazendo um comentário do que eu senti, por isso que eu estou na igreja. Na verdade, eu faço parte da igreja. Eu não digo que eu estou na igreja indo sentar no banco. Eu faço parte da igreja. Eu quero fazer tudo o que for pela honra do Senhor para poder ajudar outras pessoas, outros irmãos, porque eu fui ajudado e continuo sendo ajudado. Porque chegar num local e você ser recebido com um sorriso e que, como vai você? Tudo bem? Um abraço. Pessoal, isso é algo muito simples, mas isso que traz um resultado absurdo. Por isso que eu falo para vocês, o simples realmente é o que traz nós na direção daquilo que Deus quer passar para nós. Não precisa fazer grandes coisas, fazer o simples, mesmo que essa tarefa seja pequena na sua visão, porque na do Pai não é e nunca será. Olhando um exemplo que eu entendo que pode facilitar também o entendimento do que eu estou comentando aqui, é como alguém que só se anima quando recebe visibilidade, mas desanima nas tarefas comuns. A palavra de hoje mostra que Deus vê a disposição de quem serve com verdade, mesmo sem palco. Um- uma pessoa que trabalhou comigo, e meu chefe uma vez comentou também, que existem pessoas que gostam do holofote. Ou seja, tem pessoas que gostam de ser o centro. E quando isso não acontece, a pessoa realmente perde as entregas, perde as atitudes. Nessa situação, nós tivemos até que fazer algo semelhante. Não é que semelhante, fizemos o seguinte: bom, já que a pessoa normalmente ela se torna melhor quando está sob holofotes, vamos colocar essa pessoa numa exposição maior. E aí foi quando a gente percebeu que antes de colocar a pessoa no holofote, a gente precisava ter um processo. Então, por mais que a pessoa queria estar na visibilidade, ela não tinha um processo. Ela, a pessoa, não tinha um processo. Então, por isso que é importante nós entendermos que tudo na vida depende de um processo. Mesmo quando nós queremos só a visibilidade. Eu comento assim, hoje, 60 anos de idade, eu falo para você o seguinte: eu não tenho nenhum problema em me expor, desde que eu tenha essa exposição com o quê? Com conhecimento daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou me posicionando. Por isso que eu tenho usado bastante algumas frases que me ajudam na forma de falar, no sentido de mostrar segurança, confiança pelo conhecimento, não pelo achismo. Mas eu sei que isso é um processo. E todos os dias eu tenho que trabalhar esse processo. Então, pessoal, Deus vê a disposição de quem serve com verdade, mesmo sem palco. E isso traz para nós o seguinte linha: qual seria a atitude certa? A atitude certa diria: Pai, ajuda-me a servir com fidelidade e alegria no lugar em que o Senhor me colocou. Pai, aonde o Senhor me colocou, eis-me aqui. Estou disposto e disponível a seguir a tua direção. Porque é isso, temos que estar sempre disposto e disponível a seguir a direção do Pai. E trazendo uma linha de questionamento ou de confronto, temos buscado servir de verdade ou apenas ser visto? É um momento de transição. E transição para o último bloco. Aqui o texto fecha mostrando a força da unidade quando Deus está no centro. Pessoal, vamos lá, vocês vão entender com certeza o que esse quarto bloco vai nos trazer. Pense não, escutem bem. Esses capítulos nos ensinam que Deus prepara líderes desde cedo, moldando caráter, fé e coragem por meio dos desafios e experiências. Ele levanta pessoas para cumprir seus planos e protege aqueles que o buscam, mesmo quando enfrentam oposição ou obstáculos aparentemente intransponíveis. Além disso, aprendemos que a fidelidade é sempre recompensada. Saul perdeu tudo por desobediência, enquanto Davi recebeu direção, proteção e sucesso ao confiar em Deus. Portanto, hoje, busque ser um líder segundo o coração de Deus, corajoso, fiel e obediente. Sua entrega ao Senhor abrirá portas e garantirá vitórias em cada área da sua vida. Para mim, esse último bloco
Ai, Deus, obrigado, obrigado. Que ele destaca o apoio que Davi recebeu das tribos de Israel, sim, mostrando que quando líderes e liderados se alinham à vontade de Deus, há força, direção e avanço. Mesmo que nós estamos falando de uma pessoa que sim, foi segundo o coração de Deus, existe uma linha que nós sabemos quais os desafios que Davi enfrentou e por que ele enfrentou os desafios que ele enfrentou ao longo da vida dele. E é importante trazer isso até porque o que esse trecho nos ensina? Primeiro, quando Deus está no centro, ele gera unidade para cumprir seus propósitos. Esse é o que esse texto nos ensina exatamente isso. O fechamento da mensagem nos lembra exatamente isso. Quando Deus está no centro, ele gera unidade para cumprir seus propósitos. O texto mostra que o sucesso não estava só em Davi, mas também na união do povo em torno da vontade de Deus. Em torno da vontade de Deus. Isso nos ensina que liderança, segundo o coração de Deus, não é controle humano, é alinhamento com o propósito do Senhor. Essa foi a grande diferença de Saul. Liderança é segundo o coração de Deus, não é o controle humano. E o que essa parte pede para nós? Ou seja, a partir do momento que nós fizemos essa leitura, permanecer centrados em Deus, com espírito de unidade e disposição para cumprir a vontade dele, a vontade dele. Se precisamos estar centrado em Deus, o que isso confronta com nossas atitudes? Por exemplo, vamos trazer aqui uma linha geral. Uma pergunta que eu tenho que fazer para mim e compartilho com vocês: temos contribuído para a unidade e para o propósito de Deus ou temos agido de forma individual ou desalinhada e desalinhada? Nessa linha, uma atitude errada seria querer seguir apenas a própria vontade. Segundo, vamos ter uma atitude certa, buscar unidade em torno da vontade de Deus. E um exemplo claro é o seguinte: é como quando numa casa, numa célula, num grupo ou ministério, cada um quer seguir apenas sua própria ideia. Pessoal, isso enfraquece. Mesmo quando, melhor, mas quando Deus vira o centro, há mais paz, mais direção e mais força. E a atitude certa diria o seguinte: Senhor, ajuda-me a viver em unidade com aquilo que o Senhor quer fazer. Mais uma vez, a figura do outro. Unidade é mais de um. Mesmo nesse sentido de quando a gente cria uma unidade, quando nós criamos um elo, quando nós criamos uma linha, uma união mesmo, pessoal, Deus quer exatamente isso, que vivemos em comunidade, vivemos em união, vivemos como irmãos. Por isso que é importante a figura do outro. Enxergue o seu outro hoje. E mesmo que seja para dizer, você tem um dia abençoado. Isso já vai ser de grande valia para a pessoa. Tenha certeza disso. Eu recebi, não foi só a palavra do dia abençoado. Eu tenho uma característica, talvez alguns de vocês já perceberam, que eu tenho uma característica de dizer, como vai, jovem, tudo bem? E eu cheguei num local e falei, e aí, jovem, como você está? Falou, Sandro, que maravilha. Falei, o que foi? O seu jovem deixou meu dia melhor. Aí eu falei, nossa, eu não sabia disso. Falei, "É." Então, algumas coisas que são simples, ela traz sim para o outro algo que pode ajudar o dia. E vamos fazer a nossa parte. Que a mensagem central no dia 16, pessoal, foi o seguinte: vimos posição sem obediência não se sustenta. Essa foi a mensagem central. Deus prepara antes de estabelecer. Isso é o processo. Ele valoriza a fidelidade de quem serve com disposição. Isso é unidade. Por quê? A unidade em torno da vontade de Deus fortalece o propósito. E se fortalece o propósito, a verdadeira liderança nasce de um coração que honra ao Senhor. E agora, fazendo o nosso fechamento do dia de hoje, trazer para vocês que é o seguinte: a palavra nos lembrou que liderança que honra a Deus
não é apenas ocupar um lugar. Vimos que posição sem obediência não se sustenta, caso do Saul. Vimos que Deus prepara antes de estabelecer, caso do rei Davi. Vimos que ele valoriza a fidelidade e a disposição de quem serve, todos aqueles guerreiros que estiveram dispostos e disponíveis a lutar com Davi, por tudo aquilo que Davi estava recebendo do pai. E vimos quando Deus está no centro, ele gera unidade para cumprir seus propósitos. Que hoje o nosso coração aprenda a buscar menos aparência e mais alinhamento com o Senhor. Por quê? Os 4 blocos de hoje, e eu gosto demais dessa última parte aqui, né? Eu gosto de tudo, mas essa última parte tem, para mim, pelo menos, me traz uma visão simples, clara e objetiva do que nós lemos. É um resumo mesmo. Então, no bloco 1, vimos que posição sem obediência não se sustenta. E isso já me faz lembrar Saul. Segundo, no bloco 2, vimos que Deus prepara antes de estabelecer, Davi. E no bloco 3, vimos que ele valoriza quem serve com fidelidade, todos os guerreiros. E por último, vimos que a unidade em torno da vontade de Deus fortalece o propósito. Deus como centro, Deus como tudo aquilo que temos a fazer ao longo desse dia, que Deus esteja no centro. Que a sua intenção Amém. seja a vontade do Pai, em nome do Senhor. E aqui, para aplicar a nossa, ou o que a gente fala, prática final, pessoal, cuide mais do seu interior. Cuide mais do seu coração do que da posição. Segundo, respeite o processo de Deus na sua vida. Tudo tem um processo. Se você acorda amanhã, e você é acordado pelo Pai, e se você agradece ao Pai, mesmo que esteja em lutas, desafio, Pai, estou contigo, e eu tenho certeza que a vitória virá, porque o Senhor já mostrou isso várias vezes. E continuo Amém. confiando no processo. E para finalizar, sirva com fidelidade, sabendo que Ele honra quem vive para agradá-lo. E como é que nós podemos agradar o Pai? Honrando Ele através do quê? Do outro. Encontre uma pessoa hoje e faça algo que venha do seu coração, porque com certeza essa pessoa vai receber e vai ser grato por aquilo que você está fazendo. E eu posso trazer até como uma oração simples. Eu sempre falo que antes da oração final, a oração de encerramento, se você puder, ore hoje assim: Senhor, ajuda-me a viver com obediência, humildade e fidelidade diante de ti. É isso aí, pessoal. Agora, para a nossa oração de encerramento, primeiramente agradecendo a vocês que estão aqui, obrigado, mais uma manhã. Obrigado porque o Senhor realmente nos dá detalhes da nossa história, preserva aquilo que pertence a Ele. E hoje, liderança que honra a Deus. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos, Pai, obrigado por mais uma palavra. Obrigado por mais uma direção. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado dia após dia. Sabedor nós somos, que a tua direção é aquilo que vai nos engrandecer ao longo desse dia. Sim, Pai, somente servindo a ti que nós teremos sim o engrandecimento. Que nosso coração não seja enganado por muitas vezes algo visível, por algo que nos traz uma direção que seja contrária à tua vontade, Pai. Que todo Isso. dia de hoje possamos lembrar o seguinte, que quando nós buscamos a tua palavra, a tua direção, a vitória é certa. Por isso, tenhamos um Amém. dia abençoado na tua presença e mais uma vez agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Amém. Paulo. Mais uma vez aí, deixa eu voltar aqui para vocês. Girão, obrigado aí pela tua presença. Eu sei que você está no caminho para o trabalho. E esse projeto de fazer dessa forma devocional, um dos objetivos é exatamente isso, que nós possamos ter a palavra do Pai em qualquer lugar, em qualquer horário, porque isso realmente nos ajuda, nos fortalece e principalmente nos dá clareza daquilo que Deus quer mostrar para a gente através do processo. Que possamos entender que o que nós estamos vivendo hoje é sim fruto de algo muito grande, o propósito que Deus tem para a nossa vida. Que tenha uma quinta-feira abençoada. E amanhã, sexta-feira, pessoal, mais uma vez, sexta-feira é o dia que eu tenho, e o Girão de vez em quando também aparece. Nós temos um compromisso com os homens de verdade da igreja, que toda sexta-feira nós fazemos uma oração
em comunhão, que é das 5h30 às 6 horas. Então, eu vou pensar e pedir a direção mais uma vez para o Pai. Se eu faço uma gravação do nosso Café com Palavras Rema e compartilho com você, ou se de repente podemos fazer até na hora do almoço, que é o que nós fizemos na semana passada, dando oportunidade para outros irmãos. A tendência é fazer dessa forma. É o café com palavras Ema no período da tarde, ou na hora do almoço, tá? Porque eu entendo Amém. que isso dá a oportunidade para outras pessoas também participar ao vivo. Fica com Deus e uma quinta-feira abençoada aí para todos nós. Bom dia. Amém, em nome de Jesus. Deus Tchau, tchau, abençoe. pessoal. Amém.